a gente mencionou aí o ex-presidente, amanhã tem um dia importante bem para ele, né? Vai ser retomado o julgamento no TSE. Reportagem no nosso site que vem da Folha de São Paulo, vamos dar uma olhada aí. Bolsonaro agora chama de sugestões. Ele chama assim as mentiras que propagou sobre as eleições. Reportagem da Carol Linhares, ela fala justamente sobre isso, que na reunião daquele dia lá, né, com embaixadores, Bolsonaro disparou uma série de mentiras sobre o sistema eleitoral. E aí ele pergunta, é justo caçar os direitos políticos de alguém que reuniu embaixadores? Não é justo falar que atacou a democracia. Aperfeiçoamento, buscar colocar camadas de proteção, é bom para a democracia, foi o que ele disse. E completou, não podemos aceitar passivamente no Brasil que possíveis críticas ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral seja tido como ataque à democracia. O ex-presidente falou com a imprensa depois da reunião que teve com deputados do PL na Assembleia de São Paulo, Legislativa, né, a LESP. A sessão de julgamento vai ser retomada amanhã, às 7 da noite. Tem uma expectativa aí que ela seja prolongada pelo menos até 11 da noite para dar tempo do ministro relator Benedito Gonçalves votar. Lembrando que depois dele também há aí os votos dos demais ministros. Quem encerra é o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes. Sakamoto, são sugestões, tá? Não são ataques. Ai, gente, o que a gente falou, acabou de falar sobre os militares é aplicável totalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, como é que uma pessoa passa 2 anos, né, atacando com perdigotos, de forma virulenta, as instituições democráticas, chamando o Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que, olha, o que aconteceu nos Estados Unidos, aquela tentativa de golpe de 6 de janeiro de 2021, é pouquinho, é pequeno comparado com o que vai acontecer no Brasil, caso as reivindicações deles não fossem atendidas, os ataques às urnas eletrônicas, os ataques ao sistema de votação. Como é que alguém faz isso sistematicamente, chama embaixadores numa micareta golpista no Palácio do Alvorada, transmitida usando a TV pública, né? Como é que a pessoa faz isso sistematicamente, né? Coloca, ele chegou, ele várias vezes, ele falou, olha, não vai ter eleição, não vai ter votação, não vamos admitir o resultado. Ele falou isso, ele incitou milhares, milhões de pessoas a agirem como agiram no dia 8 de janeiro. Ninguém ia lá e fazer o que fez, simplesmente porque, ó, não tem o que fazer, eu vou lá quebrar o Palácio do Planalto, né? Ninguém faz isso. Ele fez tudo isso. E agora ele diz o quê? Que eram apenas sugestões. Como a gente bem sabe, Jair Bolsonaro é campeão olímpico de arremesso de responsabilidade à distância, né, dessa tentativa de terceirizar a responsabilidade. Nunca fui eu, sempre foram os outros. A questão é que finalmente chegou a hora dele e amanhã o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar, vai continuar o julgamento a respeito da sua inelegibilidade, em parte por conta também dos ataques que ele desferiu às urnas eletrônicas. O Sakamoto resumiu tudo, né? Muita coisa pode acontecer, mas nada também pode ficar por isso mesmo e tá tudo bem, né? Mas é impressionante como tudo que envolve o Arthur Lira acaba sendo um problema, né? O cerco vai se fechando cada vez mais, nada que tenha o nome dele é simples, né? Quando eu fico vendo essas histórias, acho que o principal ponto é o que o Sakamoto comentou aqui, é o futuro, porque o cerco vai fechando com a Polícia Federal, vai fechando com o STF e vai fechando no Congresso. E aí como que fica a questão da manutenção da força dele? Quando eu vejo essas histórias, assim, eu lembro, o Arthur Lira, ele tem dado alguns exemplos que são muito característicos do que é mais básico e talvez mais feio na política brasileira, que é o patrimonialismo, o mandonismo. Eu sempre gosto de contar essas histórias porque eu acho que elas acabam colocando a gente para refletir sobre o país que nós estamos vivendo, sobre a necessidade cada vez mais das pessoas discutirem política e pelo menos se interessar, né? Porque tem uma frase que é muito clichê, mas eu acho que ela é muito válida, que tu pode não gostar de política, mas tu vai ser governado por quem gosta. Essa história do Arthur Lira, ela é muito representativa na ciência política quando a gente fala da questão do patrimonialismo, né? Quando os estados no Brasil eles surgiram, os estados eles ficaram nas mãos das grandes oligarquias. Então, quem cuidava do patrimônio do estado eram as oligarquias. Então, eu cuidava, por exemplo, eu moro em São Caetano, eu cuidava das terras do estado aqui na volta da minha casa, mas misturando também o meu patrimônio público com o meu patrimônio privado com o patrimônio público. A partir daí começou-se, imagina,
Isso em 1600 começou-se a confusão no Brasil do que é público e do que é privado. E quando eu vejo essas histórias do Arthur Lira, me lembra muito esse surgimento dessa política patrimonialista que a gente tanto fala, né? O Arthur Lira parece não entender. Nessa última denúncia tem familiares dele, tem amigos, então é o explícito da política de misturar o público com o privado, né? A moralidade literalmente indo pelo ralo, né? Mas é o que Sakamoto falou, assim, isso pode prejudicar em muito o futuro dele, o futuro político, a sucessão, mas também pode não dar em nada, afinal de contas é o Arthur Lira, né? Então, eu entendo, acho que o incômodo da Daisy, né, é que eu acho que nesse caso exatamente da Argentina, eu estou vendo isso mais como uma. Não, eu acho que o Lula não está. Essa movimentação do Lula atual, de trazer o Fernandes para cá, de tudo isso, ele está menos vinculado a uma ação direta para a economia regional ou economia da Argentina. Com relação à economia da Argentina, eu acho que a gente tem que olhar mais do que o Haddad está fazendo. O Haddad se reuniu com outros países, está pressionando o FMI para ver se consegue ajudar a Argentina a não entrar em default, em calote, né? Tem toda essa discussão. E aí eu acho que sim, tem que olhar como é que você olha para o Ministério da Fazenda para tentar entender como é que está sendo essa ajuda, ou mesmo o Itamaraty. Agora, eu acho que a ação do Lula tem muito mais a ver com um apoio político, considerando que as eleições da Argentina estão aí. A Cristina Kirchner não vai sair, o Alberto Fernandes não vai sair, quem deve sair é o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia da Argentina. E eu acredito que todas as movimentações que o Lula está fazendo são movimentações de apoio ao Massa, né? Ele apoia o Fernandes, né? Ele transfere capital político para o Fernandes neste momento, mas, na verdade, a grande preocupação é garantir que aquela corrente do Alberto Fernandes, que evitar que um candidato tipo num estilo bolsonarista, né, acabe ganhando a Argentina, até porque a gente sabe como é que está o terreno. A Argentina está numa crise bizarra, uma inflação gigante, o dólar nas alturas, super complicado, né? A situação. Mesmo assim, eles têm um índice de alfabetização, de letramento maior do que o nosso, acesso à universidade, por aí vai. Mas o que acontece é que todos esses problemas, eu acho que o Lula está agindo, né? Essa ação de fazer isso com o Alberto Fernandes, dessa interação, mesmo dessa promessa da moeda, eu acho que ela não é uma coisa prática, não. Eu acho que é bem prática econômica. Eu acho que é uma ação bem política para apoiar o peronismo na Argentina. A linha peronista do Fernandes, é claro, porque o peronismo na Argentina é uma loucura também, é uma rede bizarra, realmente complicada. Qual